Questão 23. Aí tá assim, ó. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, é o A, né? Quer saber, né? O que. Então vamos ao texto 1. Em todo o país, a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Aí tá, né, a fonte, o jogo de simulação. Aí texto 2. Nos anos imediatamente anterior à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Aí, né, tá Visões da Liberdade, né, a fonte, e tá assim, sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, é o A. Aí quer saber, né? O complemento aí, né, que argumenta sobre o fim, né, da escravidão. Então, vamos lá. Ó, a variedade das estratégias de resistência dos cativos. Variedade, assim, pegadinha, né? Mas não é bem a variedade de estratégias aí, né? E a palavra resistência ficou meio assim vago. Que tipo de resistência? Para continuar com a escravidão, para ser libertos, né? Dos, é, ser libertos da lei. Aí, então, assim, ficou meio vaga essa alternativa. B. Controle jurídico exercido pelos proprietários. Controle jurídico. Assim, essa também ficou meia, né, vaga. Mas vamos ver as outras alternativas aí. C. Inovação social representada pela lei. Essa questão é pegadinha, porque tem várias parecidas, né? Igual inovação social representada pela lei. Assim, a lei, né? Igual no texto está falando, teve essa lei, mas assim não foi tanto a inovação representada pela lei. Não quis dizer uma inovação, senão essa lei já tinha que ter existido uma lei e depois ter inovado ela, né? Ou modificado ela. Então essa também ficou meia vaga. D. Ineficácia prática da libertação. Ineficácia. Não, assim, o texto tá falando sobre os escravos e os povos, né, e tudo, mas não é bem ineficácia, né? Porque se fosse ineficácia, ela não ia existir. Tipo assim, tinha que ter uma lei. A lei, ela tem uma eficácia, ela é válida, apesar de muitos não respeitarem, né, e tudo. Não é ineficácia, porque a lei, ela é válida. E no texto mesmo fala sobre a lei. Então, assim, algumas partes do texto, se for observar, né, fala sobre a lei. Então, não é bem ineficácia da lei. E né, que é significado político da abolição. Sim,
no texto quis dizer sobre o significado, né, político da abolição, ou seja, que teve a lei de 13 de maio, que apesar, né, da lei, muitos aí, né, já conquistaram, né, a escravidão conquistaram a abolição da escravidão, né, de muitas coisas que é, oprimiam, né? Então, assim, mesmo apesar, né, de ter a lei, muitos conseguiram. Então, assim, o significado político aí, né, que a lei contribuiu, que e nos dois textos mesmo está falando sobre o significado, né, político, abolicionista. Então, por isso que é a letra E. Então, essa questão é muito pegadinha. Ela tem uma parte aí que é minuciosa, né? Se você olhar com detalhe, são pequenos detalhes, né, do texto que faz chegar à alternativa correta. Então, assim, essa questão deixa em dúvida várias alternativas, mas, né, o que o texto estava propondo aí era saber sobre o significado, né? Era simples o texto, mas ao mesmo tempo não, né? Porque falava, né, sobre a abolição, né, o significado aí político. Apesar de falar de lei, apesar de falar de, assim, não muito de inovação, né? Mas sobre estratégia, sobre proprietários, assim, é mais sobre, né, a abolição que estava tratando no texto.